Pode? Bem, irmãos, então, depois desse nosso bate-papo aqui, esse aquecimento, essa integração que a gente fez aqui, que esse também faz parte, é muito bom, né? Tanto o virtual como o presencial. Vamos dar início, então, à nossa tarde festiva da comemoração do 148º aniversário da Sociedade Teosófica no mundo, né? Com todos os seus benefícios, toda a sua obra, tudo que ela pôde fazer por todos nós. Então, passo aqui a abertura dos trabalhos dessa tarde. Peço a quietude possível a cada um de nós, nesse momento. Possam aqueles que são a corporificação do amor imortal abençoar os destinos desta loja, guiando-a com a sua sabedoria, protegendo-a com a sua força e fortificando-a com o seu amor. Desta forma, então, abrimos a sessão de hoje, dessa tarde festiva, aqui em Rio de Janeiro, sendo patrocinado pela loja Nirvana, que funciona às sextas-feiras, é do conhecimento de todos aqui, mas reforçando. Então, que possamos ter uma tarde profícua, de harmonia, de entendimento, de amor, e que possamos levar os frutos desse nosso encontro, do que está sendo comemorado hoje, para nossas casas, para o nosso dia a dia. Bem, dito isso, então, passo aqui a palavra à nossa coordenadora, Ana Cristina, que dará continuidade aqui aos nossos trabalhos, fazendo aqui uma singela homenagem também. Ana Cristina, por favor. Boa tarde, minhas irmãs e meus irmãos. Para mim é uma satisfação estar aqui, realizando esse trabalho hoje, no aniversário da Sociedade Teosófica, na loja Nirvana. Agradeço também as palavras do Everaldo, que está aqui como o representante da loja também, e ao Sérgio Fernandes, que é o presidente da loja. Bem, minhas irmãs e meus irmãos, esse momento, que é o momento de celebrarmos o aniversário da sede da Sociedade Teosófica, também é um momento de prestar homenagens àqueles membros que partiram para os planos espirituais. Principalmente hoje, a nossa querida irmã Maria Nazaré, que foi uma membro atuante da Sociedade Teosófica aqui no Rio de Janeiro, participou aqui dos eventos, estava sempre auxiliando aquilo que era preciso, com uma palavra, com uma presença, e ela frequentou diversas lojas nas quais foi filiada, também na loja Perseverança, e atualmente era membro filiada à loja Dinarajadasa. Nossa querida irmã, na sua jornada neste plano físico, construiu sólidas amizades aqui na Sociedade Teosófica e também em outros grupos onde esteve presente. Assim, nós agradecemos também a esses amigos e amigas da nossa querida irmã Nazaré pelo apoio que deram à nossa querida nesses momentos tão importantes, tanto da sua caminhada dentro da Sociedade Teosófica e na sua vida comum, e também como experiência para levar daqui em diante. Bem, minhas irmãs e meus irmãos, convido todos vocês para um momento de meditação, uma singela homenagem à nossa irmã, que com certeza está sendo acolhida por anjos de luz, está reencontrando os seus familiares, que também já partiram, e outras pessoas que ela conheceu durante a sua estada nesse plano físico. Nossa querida irmã Nazaré, prestamos as nossas homenagens agora com uma música que era do seu gosto e que você pediu muito para que fosse tocada em vários momentos da sua vida. Nosso querido irmão Sérgio Fernandes, por favor, compartilhe.
debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Assim falava a canção, e na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção. O que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier, venha o que vier. Muito obrigada, então, Sérgio. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Seja o que vier, venha o que vier. Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Obrigada, Sérgio Fernandes, pela homenagem à nossa querida Maria Nazaré, que partiu para os planos espirituais com a idade de 93 anos. Uma irmã longeva e, com certeza, adquiriu muita experiência nessa sua jornada por esse planeta Terra. Temos também aqui a presença de um irmão da loja de Naranja Daza, que era a loja que Maria Nazaré pertencia atualmente. Nosso irmão gostaria de fazer uma homenagem? Olha só, aqui nessa passagem, né, não só a loja de Narajadasa, nem Sociedade Teosófica, a gente vai encontrando pessoas que pegam as palavras que ficam só culturalmente pronunciadas pela gente e vai mostrando a gente o significado delas, né? Então, encontrei amizade nessa vida, encontrei sobriedade, uma homenagem aqui a uma pessoa silenciosa, que é a Shirley, e encontrei na Nazaré alguém que significou o abraço, né? Então, sempre que eu escrevo assim, um abraço para você, é aquele abraço que eu me refiro. Só isso.
irmãos, agradecemos imensamente então as palavras do nosso querido Ricardo, que é o representante da loja Esmeralda Daza hoje aqui, e que realmente descreveu com perfeição Nazaré, né? A representatividade do abraço. Nossa querida irmã, que seja acolhida nos planos espirituais e que esteja em paz. Tá? Minhas irmãs e meus irmãos, então, a temática de hoje é a paz. E como nós precisamos da paz. Os nossos fundadores trouxeram as suas mensagens, a sua sabedoria. E Helena Petrovna Blavatsky, que foi uma das principais fundadoras da Sociedade Teosófica, também importante no movimento teosófico, ela, em uma das suas obras, nos fala sobre o Nirvana. E o curioso é que, para uma das traduções, uma das compreensões de Nirvana, nós encontramos a palavra paz. Nirvana é paz. Queres abster-se da ação? Não é assim que tua alma obterá a sua libertação. Para alcançar o Nirvana, a paz, é preciso alcançar o autoconhecimento. E o autoconhecimento é fruto de atos amorosos. Helena Petrovna Blavatsky, a voz do silêncio. Ou bondosos também, amorosos, ou bondosos. Então, aqui nós encontramos também que a paz, ela não pode ser encontrada se não for na ação. Nós precisamos vivenciar a paz. Nós precisamos, por meio das nossas relações, dos nossos encontros, dos nossos atos bondosos ou amorosos, como ela diz aqui. Nós, assim, estamos caminhando pela jornada que leva ao Nirvana e que é o Nirvana e que é a paz. A única coisa que realmente vai ficar é a amizade. É esse reconhecimento de que a paz se consegue na relação e no conviver uns com os outros. É um aprendizado. E esse aprendizado não descarta de forma nenhuma o autoconhecimento. Para que a gente possa realmente ter atos amorosos, o autoconhecimento é necessário. Cada palavra nossa, ela alcança um objetivo. Assim a gente saiba ou não. Nossas palavras, elas podem tanto elevar alguém como ferir. Da mesma forma os pensamentos e as emoções. E também os sentimentos. Todos envolvidos nesse trabalho complexo que é a paz. Bem, eu vou falar um pouco mais próximo aqui do microfone, não sei se vocês agora estão me ouvindo mais alto. Sim, né? Então, parece que solucionamos o problema. Então, continuando, de acordo com essa passagem de Helena Blavatsky, a paz é ação. Não é possível um mundo de paz só pelo pensamento. Só a gente enviando vibrações. Isso também é importante, mas a paz, ela envolve essa complexidade que de forma alguma pode estar distante da ação. Pela ação, nós alcançamos esse encontro interno, esse autoconhecimento e a paz. Essa questão da paz foi levantada já há algum tempo. No ano passado, no início do ano, e nós estamos cada vez mais interessados nesse assunto, porque ele é urgente. Não há um momento em que esse assunto tenha deixado de ser urgente. Mas, principalmente agora, nós começamos a compreender que a paz, ela não depende apenas da gente individualmente, de cada um. Nós podemos fazer a nossa parte. Então,
eu convido a cada um e cada uma de vocês também refletir sobre esse tema da paz hoje aqui. Acho que o primeiro passo para que a gente possa entrar num diálogo sobre a paz, principalmente, é a gente reconhecer a nossa própria trajetória. A nossa trajetória de vida mesmo, o nosso caminhar. Cada um aqui traz a sua bagagem, traz a sua história. E os outros podem não saber da sua história, mas a sua história é importante para você, para mim e para todos, porque assim nós vamos, juntos, compreender esse emaranhado. Então, observando a trajetória de cada um, nós vamos entendendo ali que em alguns momentos nós sentimos paz e que outros momentos não. E que essa alternância, ela é tanto na dimensão das nossas emoções, na dimensão dos nossos pensamentos e da nossa presença física também, porque o nosso corpo também responde. E o nosso corpo, às vezes, ele manifesta a paz e outros momentos não. Então, a gente pode chegar a algumas perguntas, né, relacionadas a esse problema da paz. Mas antes da gente passar para as perguntas, há aqui também algo para se refletir em relação à paz e o seu oposto. Há um entendimento da sabedoria que se diz que o oposto da paz não é a guerra, não é o conflito. Isso é interessante, não é? A paz nada tem a ver com essa confusão que nós criamos. A paz é algo diferente. E nós precisamos descobrir o que é. Então, começamos com essas perguntas. O que é a paz? A primeira pergunta. Eu acredito que todos nós devemos fazer essa pergunta em algum momento da nossa vida. Eu faço constantemente. A paz é um pensamento? A paz é um sentir? A paz é uma emoção? Será a paz inércia? Às vezes nós podemos achar que a resolução da questão da paz está apenas numa esfera. Mas se nós formos observar com cuidado, nós vamos entender que é realmente um emaranhado. E não podemos resolver esse emaranhado falando apenas da questão material, econômica, social ou ainda espiritual. Mas nós precisamos ir cada vez mais aprofundando esse problema. E assim podemos talvez enxergar com um pouco mais de clareza essa questão da paz. Então, nós também temos, além desse problema complexo, né, nós temos aqueles empecilhos que nos impedem de compreender com profundidade essa questão da paz, essa problemática da paz. Principalmente, esses empecilhos, eles têm a ver com os nossos condicionamentos, com os nossos preconceitos, que levam muitas vezes a compreensões equivocadas sobre o outro e sobre nós mesmos. Então, para que a gente consiga investigar esse problema, é necessário que a gente esteja num estado de escuta. Ouvir. Ouvir sem preconceitos, sem condicionamentos. Ouvir integralmente o que o outro nos tem a dizer. E esse ouvir pode possibilitar ali uma aproximação maior. E assim a gente vai conseguindo um equilíbrio que nos tira dessa polarização e desse extremismo. Dessa forma, então, a gente também entende que a paz é um estado de ser.
E nós podemos viver em paz em nosso interior, quando nós estamos realmente interessados nessa investigação. E assim, então, pode ser que haja paz no mundo exterior, que é o mesmo, como nós vamos observar profundamente. Então, como eu falei lá no início, a paz ela não depende só de cada um de nós. Porque por mais que cada um de nós aqui esteja realmente interessado em investigar isso, em algum momento você pode ser impactado por algo que já está em processo, que são exatamente aquelas realidades que levam à guerra, levam ao conflito, levam ao desentendimento, levam a uma situação que não se preserva a vida e que não se preserva a paz. Então, assim, nós não podemos impedir aquilo que já está em andamento, mas nós podemos, talvez, por uma vontade interna nossa, começar então algo novo. E esse novo pode ser totalmente diferente disso que nós vemos, que leva a tanto sofrimento, tanta dor e tanta morte, não é mesmo? Então, chegamos a alguns pontos importantes aqui do que eu disse. Primeiro, no destaque da minha fala, eu destaco aqui a palavra escuta, a importância de ouvir, o diálogo. E também uma outra palavra que é o resultado de tudo isso, responsabilidade, que é responder por nossas ações, responder por nossos pensamentos, nossas emoções e tudo. Nós não podemos simplesmente achar que porque nos arrependemos, que vamos retirar então aquilo que foi feito. Não. Nós precisamos de alguma forma restituir aquela nossa falha, seja ela no âmbito material, financeiro, econômico, social, ou no âmbito espiritual também, mas nós precisamos ter esse amadurecimento, essa responsabilidade. E assim, estaremos realmente agindo conforme as palavras de Helena Blavatsky, com atos amorosos, atos bondosos. Então, um outro ponto também que eu gostaria de unir a essa fala é a questão da paz integral, que não é a paz relacionada apenas a um grupo, a uma linha de pensamento, mas é a paz que agrega tanto pessoas, como animais, como a natureza, o meio ambiente. Tudo aquilo que vive é importante que seja também respeitado para que haja realmente a paz na ação. Dessa forma, a natureza, ela também pode nos conduzir a uma cura interior, necessária para que a gente tenha condições de enxergar com clareza e realizar essa integração. A cada momento em que nós nos sentimos ligados à natureza, também curamos uma parte nossa que foi ferida, uma parte nossa que feriu. Assim, a gente tem condições de superar essas dificuldades e realizar esse propósito da paz junto a todos. Eu acredito que essa tenha sido a missão de Helena Blavatsky, quando ela nos traz essas palavras de sabedoria, tenha sido a grande vontade dela, quando ela diz que a paz, que é o nirvana, não é o resultado da inação, mas o resultado da ação, dos atos bondosos, dos atos amorosos. Bem, minhas irmãs e meus irmãos, essa é a minha participação hoje aqui com vocês. Teremos também a presença de outros oradores, representantes de loja. Então, eu passo agora a palavra para o próximo, Sérgio Fernandes, quem chamará? Vamos convidar o Cláudio Cruz, lá da loja Blavatsky, nosso presidente da terceira região. Nem estou sabendo que eu ia falar, tá vendo? Assim que é bom, criatividade.
Por favor, Cláudio. Estamos Obrigado, Sérgio. atentos Boa às tarde. suas- Boa tarde, querido. Como eu não estava preparado para o susto, eu vou tomar as palavras da Ana, que eu achei muito interessante. A pergunta, o questionamento, né? O que é a paz? É bem curiosa a pergunta, né? Porque nós vamos sempre responder que é o oposto, né? Da paz seria a guerra, ou seria o ódio, ou seria o caos, né? Eu achei isso muito interessante nas suas falas, e principalmente a questão da escuta. A escuta é um trabalho, né, da minha área, da área da psicanálise, que é a escuta. Nós sempre temos a obrigação de escutar, procurar nunca julgar, ouvir com responsabilidade, foram as palavras da Ana. Nada é meu, não, tá? Estou tomando tudo da Ana aí, aproveitando a fala dela. Então, ouvir tudo com muita responsabilidade e agir com profundo amor. Porque muitas vezes nós vamos ouvir com intolerância, impaciência e não vamos agir com responsabilidade. E essa pequena semente lançada, né, nesse solo, ela vai germinar e não trará a paz. O ouvir é muito importante. E falo eu que falo demais, né? Então, assim, o ouvir é extremamente importante. A Flávia, na semana passada, foi numa reunião nossa no Caibalion, ela falou sobre a importância da comunicação, da linguagem, né? Eu achei isso também muito pertinente, ficou na minha cabeça a semana inteira, a importância do refinamento da nossa fala, da responsabilidade de ouvir e também falar. A linguagem é uma ferramenta importantíssima. Aqueles que têm o poder do verbo, né, do convencimento, né, até do magnetismo verbal, é um grande responsável pela semente que ele lança, através do verbo, através da comunicação, através da linguagem, que foi um termo que a Flávia, depois se eu falei errado, você me corrija, Flávia, numa reunião do Caibalion que a gente teve semana passada. Realmente o carinho de ouvir, ele já apazigua o coração, né? Quando você se prepara para o aqui e agora e ouve o outro, você acalma seu coração, acalma você, abandona o seu ego, né? Porque você está ali para ouvir o outro e não você mesmo. E nesse trabalho, né, de ouvir o outro, de entender o outro, de ser responsável com o outro, e esse acalmamento, essa diminuição de vibrações, né, assim, antagônicas, né, que você já se posicionou, vou ouvir. Você já diminui as vibrações agressivas, você consegue, então, transmitir algo de interessante, que não precisa nem ser verbal. Só o apaziguamento dessas energias, né, o acalmamento da sua agitação, que é o que a gente trabalha em psicanálise como o mesmerismo ou até a empatia, né? Vou usar aqui o termo empatia, né? Com o outro. E aí você já transforma aquele pequeno ambiente, né? Aquele local ali em um ambiente de paz. Para o pensamento estoico, somente a justiça gera vida e a sustenta, porque a injustiça gera desordem e o caos. Então, eu vou ousar, em cima desse raciocínio não preparado, a dizer que a paz, a não paz, talvez seja desordem, e talvez a paz seja realmente os conceitos socráticos, né? A justiça, o bem, o belo e o amor. Acredito que se a gente caminhar em cima
desse grande pensador, desse grande filósofo que eu admiro muito, a gente pode dar os primeiros passos a caminho do entendimento da paz, porque ela tem que começar em mim. Tem uma música muito cantada, não vou falar muito mais não, muito cantada dentro do grupo espírita, né? Não me lembro o autor, mas vocês devem conhecer a música que fala: a paz do mundo começa em mim, né? E talvez o começar em mim seja realmente introjetar de forma firme, bem sistemática, a justiça, o bem, o belo e o amor. Sérgio, obrigado pela oportunidade de falar. Desculpem o despreparo. Um beijo, dona Senira. Sempre bom ver a senhora. Beijo a vocês. Eu sou puxa-saco da Regina, então a Regina eu não vou ficar lá muito, não. Ele chamou a próxima oradora. Obrigada, meu querido. Nós temos também a Flávia Soares ali, que é do GET, né? E se ela quiser falar também, GET Lotus Branco, como representante do GET, nossa irmã. Boa tarde a todos. Então, pelo que eu estou vendo aí, as pessoas que eu conheço pessoalmente, você, Ana, a Graças e o Cláudio, não é mesmo? Os outros são pessoas distantes para mim, e eu acho que é sempre bom esses encontros, né, de estarmos nos reafirmando enquanto buscadores, né? Vocês estavam falando aí da questão você falou muito bem sobre a questão da paz, né? A paz pode ser uma palavra, a paz pode ser um sentimento, a paz pode ser um estado de espírito, mas que em qualquer circunstância é o que buscamos nesse relacionamento com o outro. E dentro da teosofia eu tenho tido muito respaldo, tem pouco tempo que eu cheguei na teosofia, tenho tido muito respaldo na resposta dessa paz, no entrelaçamento, né, meu com o outro, da minha paz com o outro. Às vezes é palavra, às vezes é silêncio, mas eu tenho tido sempre esse feedback. Então, eu quero agradecer a todos por me ouvirem e por eu estar aqui oportunamente podendo ouvir a vocês. E nesse encontro, né, de almas que, principalmente assim, nessa possibilidade online, mas que nos possibilita fazer esse link de objetivos comuns, seja lá pela paz ou por outros, e principalmente pela sociedade teosófica, que é o motivo principal aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada, minha querida irmã Flávia Soares. Bom, meus irmãos, acho que nós podemos seguir a sequência, então, dos representantes das lojas do Rio de Janeiro. Então, agora teremos a nossa irmã Senira Viana, que é da loja Himalaia, de Niterói. Beleza, não estou sabendo. Já estou percebendo que hoje são surpresas, né? Pensei que era só o Cláudio que ia receber essa surpresa. Não, que bom. Muito obrigada por me abrirem a palavra. Ana, claro, tudo que você falou com relação à paz é muito significativo para nós, muito teosófico. Mas nós hoje estamos comemorando o aniversário da Sociedade Teosófica. E eu achei interessante que nós começamos a reunião com um gesto de expressão amorosa, na medida em que nós lembramos da nossa irmã Nazaré. Isso é muito teosófico também, porque eu estou lembrando que a senhora Blavatsky, alguns anos da Sociedade Teosófica, ela expressou assim uma certa insatisfação, porque ela percebia que a sociedade estava indo bem, crescendo, tendo adesões, mas nos interessados nos estudos da teosofia. Mas o que ela considerava mais importante, que era a formação do núcleo de fraternidade, e eu vou até entender, vou destrinchar essa ideia, dizendo
a formação, o aquecimento da família teosófica, isso ela estava sentindo que faltava. Então, na hora em que nós nos reunimos e lembramos não é da partida, a partida da irmã Nazaré deste mundo foi um momento, foi uma experiência pela qual ela passou e a experiência dessa que também nós somos solidários, nós também estamos experimentando esse afastamento da Nazaré. Mas o importante que me parece isso, que o que me parece teosófico aí, é nós termos expressado esse amor, quer dizer, esse carinho, esse acompanhamento amoroso que nós estaremos fazendo aos novos caminhares da Nazaré, né? E falar de paz também, cada um de nós buscar aquela tranquilidade que a gente quer para o mundo, aquele nirvana que não seja o nosso nirvana, mas que o mundo possa encontrar. Você falou também numa outra expressão que marcou, né, que até o Cláudio também lembrou, a responsabilidade. Eu acho que a nossa responsabilidade, já que o karma nos trouxe até essa nossa família teosófica, já que nós estamos aqui né, aceitando e tentando levar adiante os objetivos da sociedade teosófica, a nossa responsabilidade deve ser cultivar essa bolha de amor que é tão acentuada no nosso primeiro objetivo e que tanto queriam os nossos fundadores que se concretizasse, né? que acontecesse. Então, fica a minha lembrança de que nós pertencemos a uma sociedade que foi criada como outras instituições, não é que ela seja melhor que outras, mas ela é uma das instituições que o governo interno do mundo estimulou, fez que aparecesse entre os homens para uma mudança que eles querem para o mundo, uma mudança para melhor, uma mudança para mais amor, para mais familiaridade, para mais aproximação entre os homens. Muita paz, paz a todos os seres. Namastê, minha querida. Bom, então passamos para a sequência, então, né? Agora temos aqui a presença do presidente da loja Pão de Saint-Germain, nosso irmão, gostaria de transmitir uma mensagem. Muito boa tarde a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. A nossa verdadeira natureza nossa verdadeira natureza essencial é a paz. Opa. Obrigado. Bom, nossa verdadeira natureza é a paz. É o nosso ser, nosso self, né? E nessa data de comemoração de aniversário da Sociedade Teosófica, acho que foi o maior presente que a humanidade recebeu é justamente a Sociedade Teosófica nascer com esse DNA dos grandes mestres, dos Mahatmas, né? E que nos dá ferramentas para encontrar o caminho da paz, né? Logicamente, a gente não está falando nunca da paz externa, né? A gente está sempre falando do processo de desenvolvimento do ser humano internamente. O externo é um reflexo, né? Então, quando uma pessoa está em conflito, que é uma coisa boa, ela deve resolver esse conflito internamente, porque de alguma forma ou outra, o conflito é um estado em que a pessoa se sente desconfortável, né? Se sente necessidade de questionar e gerar uma outra situação que lhe deixe confortável.
E justamente nesse momento é que vem uma das funções do conflito pessoal, né? O conflito não é uma coisa ruim. O conflito é uma coisa boa, se a alma é madura para ver dessa perspectiva, né? Então, o conflito ele só pode ser resolvido quando se tem uma perspectiva mais elevada do nível de conflito que foi gerado. Ou seja, quando o indivíduo, para resolver o seu conflito interno, ele faz a prospecção e consegue um nível mais elevado de percepção da realidade de si próprio, ele consegue resolver o conflito e, dessa forma, ele volta ao estado essencial de paz interna e, ao mesmo tempo, ele tem essa função de evoluir, porque o conflito tem uma função de colocar o ser humano em uma triangulação de forças, mas precisa resolver essa matemática. Quando você tem uma força contra a outra, gera tensão, gera conflito. Se não há uma triangulação, não existe resolução do problema, o conflito continua, né? E ao contrário, quando existe uma triangulação de forças, existe uma ascensão, né? E justamente isso se lembra o selo de Salomão, que é exatamente quando o ser humano em conflito aproveita essa grande oportunidade. Aliás, o ideograma de uma situação conflitante quer dizer oportunidade, né? Essa grande oportunidade que a gente tem quando está em conflito é, primeiro, sentir um grande incômodo, sentir que está afastado da natureza essencial da paz e justamente buscar a resolução do conflito, tem que buscar elementos fora da zona de conforto para essa resolução. O que ele vai fazer? Vai explorar novos limites da experiência humana que ele tem para recolher recursos que ele ainda não conhece de si mesmo para poder lançar mão e resolver. Isso é um processo altamente criativo e inovador de si mesmo, né? Esse é um grande trabalho. Na medida que o ser humano consegue triangular essa força de conflito e ascender a um plano mais elevado de percepção de si mesmo, que a gente pode chamar também elevado da consciência, nesse exato momento existe uma força que descende, cumprindo exatamente o selo de Salomão, que é a revelação, a inspiração, a dispensação do plano superior. Então, aí se dá uma grande modificação, uma grande magia interna. Essa é uma grande oportunidade do ser humano. O conflito é uma coisa maravilhosa. É uma grande oportunidade. Agora, por outro lado, na mente profana é comum, se a gente está em conflito e começa a apontar para fora o conflito, para uma pessoa, para um parente, para o vizinho, para o sistema político, aquela coisa toda que a gente já conhece o discurso, e encontra ressonância, porque sempre vai encontrar ressonância na mesma frequência, aí já está o caminho da turbação, né? Turbação é aquele efeito interno psicológico que a pessoa acaba gerando ressonância em outras e acaba tendo uma série de efeitos negativos a nível social. E assim se produz muitos com revoluções e movimentos sociais que dão muitos problemas, né? Quando o ser humano consegue resolver os seus conflitos, e são vários ao longo da vida inteira, né? Ele volta ao seu estado interno de paz. E como uma pedra no lago, essa paz vai ressoando, vai influenciando todo o ambiente que ele frequenta, logicamente, né? Voltando à sua natureza essencial. Na África, quando a criança nasce,
os anciãos conseguem detectar um nome, a vibração essencial daquele ser que nasce. Em algum momento da vida em comunidade, do coletivo, quando aquele ser, em algum momento, existe um momento de desarmonia, toda a comunidade se reúne para que ele possa relembrar o seu verdadeiro nome, sua verdadeira essência, né? Então, de alguma forma, a sociedade teosófica tem essa função social, de alguma maneira, né? Ao se realizar uma reunião como essa, numa vibração, um nível de frequência mais elevado do que no mundo profano, estamos irradiando paz, estamos irradiando algo mais do que simplesmente um pensamento profano, né? Então, a paz é a nossa verdadeira natureza essencial. Se a gente sente dor no corpo, não estamos em paz. Precisamos cuidar do corpo, porque o nosso corpo é a ferramenta. Quando o corpo está sentado, em pé, sem dor, sem problema, ele está em silêncio, ele está em paz. Então, a paz se manifesta no corpo. Quando o ser humano tem alguma alteração psicológica, alguma influência energética, alguma interferência do astral inferior ou superior, que o desarmoniza, ele precisa estabelecer uma forma de harmonia nesse nível energético, seja através do relaxamento, da meditação, ou algum processo semelhante. Então, a paz existe no plano energético, né? Quando o ser humano está gerando pensamentos em desarmonia, está com conflito interior, é preciso fazer com que a mente se descargue do excesso de impressões do dia, do excesso de pensamentos, e possa retornar à paz, à frequência da paz, né? Então, a paz, ela não é física, mas ela se manifesta no físico. A paz não é energética, mas ela tem uma influência nesse nível, né? A paz não é a mente, mas ela também se expressa na mente. E dessa maneira em todos os outros níveis também. E ferramentas como a sociedade teosófica propicia, como a meditação, o processo de harmonização, favorecem com que a gente, no dia a dia, estabeleça uma ponte entre o nosso afazer como humanos e a nossa necessidade de conectar com o ser, com o sagrado, com o self. E a paz pode ser exatamente a expressão do ser no humano. Não como uma forma de padrão, vamos dizer assim, mas é uma forma de viver, né? Viver a paz. Muitos têm falado sobre paz, muitos têm se discursado sobre paz, muitos se têm pedido a paz, inclusive agora nesse período de guerras no século XXI, aquelas mesmas guerras que foram de expansão territorialista, né? E repetimos os mesmos erros. Enquanto temos conflitos internos e não trabalhamos ou vivemos a paz verdadeira internamente sobre os valores, princípios que a sociedade teosófica desenvolve e propaga, vai ser muito difícil a paz exterior. Então, existe um pensamento que eu gosto muito, que é: a paz do indivíduo é a paz do mundo. Se o indivíduo está em paz, o mundo está em paz. Se o indivíduo está em conflito e encontra ressonância em outros indivíduos, em uma outra coletividade, o caminho da guerra já está feito, né? E é isso que a gente tem experimentado na história da humanidade. Por outro lado, os Mahatmas são uma referência nesse caminho para que a gente possa desenvolver esse caminho de paz, esse caminho de purificação, né? Que é o caminho
de deixar as coisas como vairagya, né? Desapego, e também como aquele caminho de esforço contínuo, né? A constância. Então, para encerrar, o desapego o caminho da purificação e o caminho da constância certamente nos levam à paz. Muito obrigado. Bom, gente, boa tarde. Vou procurar aqui a calma. Eu estou em paz, mas tem algo que não está. Vamos lá. É o seguinte, né? Eu acho, e eu vou falar da experiência que tenho, porque apesar de participar esse tempo e ouvir toda essa literatura da sociedade teosófica, que eu critico por ser fomentadoras de certezas, e eu acho que essas certezas não fazem parte do bem-estar do ser humano, porque elas são impossíveis e afastam o ser humano desse estado natural que o irmão aqui colocou, que é o estado de paz. Nós vivemos um estado de busca, e busca por essas certezas. E quando alguma delas nos traz um bem-estar, mas não paz, a gente acredita. E porque a gente acredita e forma um modelo de pessoa, de persona, para a gente estar em paz nas relações, é necessário, então, que o próximo, o ser com o qual estamos em relação, seja exatamente como eu imagino, do modelo ideal. Modelo ideal esse que a gente vai ter certeza na literatura, nas bulas que recebemos, nas regras que recebemos. Ora, isso não é possível. E daí, então, a guerra. É libertador e a liberdade é necessária. A gente se dá o direito de não saber, se dá o direito de não ter certeza, que é uma coisa impossível. Quando a gente tem certeza, eu estava brincando aqui com o Márcio, né? O trânsito se repete caótico, as guerras são cíclicas, né? Porque nós tornamos essas coisas definitivas. Então, o direito de não saber, se dá o direito de não saber, de não ter certeza, é ver o mundo mudando a todo instante como ele é. Senão ele vai ser sempre a mesma coisa, né? E a gente repete, repete, repete e fica falando de paz, de paz, de paz, quando é um estado natural da gente, como foi bem dito aqui. É só isso. Graças. Claro. Mais ampla, né? Então, quem é agora? Agora é a loja Nirvana, né? É a loja Nirvana. Muito bem. Eu acho que... Mas você pode falar, minha Eu posso... Fique à vontade, tá? Não tem porque é isso. Deixa eu... Você é a presidente da loja do Esperança. Cameraman e locutor também é um desafio tanto. Deixa eu... Vai com fé. Eu acho que é isso.
Foi, olha só. Parece legal. Muito bem. Então, queridos, vocês me desculpem ouvir narrativas, expressões, definições extraordinárias, né? Tá? Acerta aí para mim. Acerta. E ouvir definições extraordinárias, interessantes, até negações, né, com relação à paz. Mas eu, do modo que vocês me conhecem, gosto de questionar, eu estava pensando na paz dos cemitérios. Olha a expressão que surgiu na minha mente, a paz dos cemitérios. Nossa, que local pacífico, né? Todos nós já demos um passeio, fomos nos despedir de pessoas amadas, pessoas queridas, e a paz dos cemitérios, né? Curiosamente, é muito pacífico, né? E ao observar as sepulturas, ao observar os dizeres, né, as mensagens, etc., percebe-se claramente um ambiente de paz. E no contexto dos nossos ensinamentos, o que a teosofia nos apresenta, surge um desafio extraordinário, doloroso, terrível, com a palavrinha sânscrita chamada karma, que é uma surpresa a cada momento, é um desafio a cada momento, considerando cada um de nós um ser total, um ser composto de todos os corpos, do emocional, físico, mental e assim por diante. Então, sonhar com a paz da inanição, com a paz das coisas inertes, né? Não incentiva, né? Não tem graça, embora possua uma solenidade, um parar, um não movimento interessante, eu diria até emocionante, né? Daquela pacificação no Campo Santo, né? Que é sinônimo de cemitério. Mas fica o elemento kármico a cada instante, a cada esquina, a nos espreitar. E nós, seres extremamente frágeis e conscientes do quanto somos efêmeros, né? O quanto somos passageiros, como pacificar todo esse drama, né? E o karma a nos espreitar, a nos desafiar a todo instante, né? Então, eu apresento como minha reflexão esse karma inesperado, né? Essas circunstâncias inimagináveis que surgem no nosso dia a dia e que temos, de alguma forma, que superá-las. Então, na ciência da paz, que é a paciência, a sociedade, a teosofia, de um modo geral, incentiva, indica a meditação, né? Indica também, alguns oradores indicam até a oração. Alguns avançam na dieta, que pode levar a um estado de equilíbrio e, diria também, de fortaleza perante os desafios do dia a dia. Então, a fortaleza, primeira percepção da inutilidade, do desalento da paz do cemitério. E, em segunda proposta, a segunda reflexão com relação à fortaleza necessária perante fortaleza emocional, fortaleza física, né, de saúde plena, uma alimentação adequada, pensamentos elevados sugeridos pelos ideais teosóficos podem ser podem ser elementos de redução, de atenuação desse mundo em polvorosa que vivemos, que agora o sol entrou em polvorosa, um calor insuportável, guerras terríveis, genocídios pelo mundo afora. Então, que tenhamos muita paz interna e, principalmente, muita força perante tantos desatinos, perante tantas injustiças em nosso planetinha chamado Terra. É isso aí, queridos.
Quem é a próxima? De janeiro. Não tem nada que se... Foi lindamente falado que a tese, a antítese e até a síntese. Foi feita antes da tese e da antítese. Maravilhoso. Bom, primeiro é manifestar a alegria de estarmos juntos, né? E celebrando. Eu acho que a palavra certa é celebrar mesmo. São 148 anos, né? 148 anos da fundação da Sociedade Teosófica. E dessa Sociedade Teosófica surgiram várias outras sociedades, né? E nós temos, sim, compromissos. Compromissos conforme é expresso, né, no primeiro objetivo da Sociedade Teosófica, né? E fico muito alegre em verificar o quanto se falou aqui, quantas palavras, né, positivas foram colocadas aqui no sentido de que a gente alcance a paz. Mas a paz não é a ausência de conflitos, é, na verdade, a administração de conflitos, a nível individual, a nível da nossa cidade, a nível do nosso país, a nível mundial. Então, cada um tem a responsabilidade, como foi colocado aqui, né, de ver como é que a gente vai trabalhar essa questão a partir de agora. Eu digo mais, não a partir de agora, isso já vem acontecendo, né? E agora a gente se dá conta de que muitas perdas, né, de pessoas, animais, árvores sendo cortadas, isso ao vivo e a cores, na palma da nossa mão, no celular, na televisão, penetrando nas casas. Você vê a quantidade de botos, né, um místico da nossa Amazônia, né, mortos. E eu fico pensando o seguinte, nós estamos no fim de uma era, no fim de um período, né? E nesse fim de período que a gente vê é a questão dos valores verdadeiros. Se a gente olha todas as tradições, a gente vê que existe uma base comum, que são os valores verdadeiros. E ele se reflete de diferentes formas. E ao se referenciar, ao dizer, na verdade, a gente tem uma grande responsabilidade de ver como a gente vai trabalhar essa questão hoje. E aí surgiu aqui uma janela de oportunidade. Então, eu entendo esse momento que nós estamos vivendo, uma janela de oportunidade. Aquela janela que você olha assim e tem várias formas de se manifestar, de se revelar, e você vê no olhar muitas e muitas coisas, mas o que você percebe? Então, eu acho que aí é que está o nosso grande desafio, entendendo o desafio como uma forma de termos uma atitude proativa e que necessariamente é baseado na certeza, embora não haja certezas, mas existe uma que é verdadeira, que é a de que eu tenho um compromisso com essa terra aqui, né? Com a Mãe Terra, nós temos um compromisso. E que em nenhum momento a gente pode desanimar, né? Porque eu entendo que a maior utopia é não ter utopia, é viver essa realidade triste, dolorida, mas que por trás existe um verbo, uma ação que é esperançar. Então, são termos novos que estão surgindo que, para mim, refletem a nossa percepção e o quanto nós estamos dispostos
a trabalhar nesse sentido. E acho que, nesse momento, nós estamos vivendo, como eu digo, uma oportunidade. A oportunidade de entender que nós temos o direito de ser feliz. Aquela coisa de antigamente, né? Do sofrimento necessário, isso não é necessário. Ser feliz é um compromisso que a gente tem que ter. Se cuidar é um compromisso que a gente deve ter. Porque se eu não me cuido, se eu não me gosto, se eu não me sinto feliz, dificilmente eu vou poder olhar para o irmão e ter, como se diz, base para falar, seja feliz. Então, o que eu ia dizer, além de manifestar a alegria de ver 3 áreas, né? Vitória, Niterói, Rio de Janeiro, aqui nesse momento, é isso. É que nós temos um compromisso hoje, agora, que é trabalhar a dignidade do ser. A dignidade do ser. É um verbo importantíssimo, é ser. Então, e também a gente ter o compromisso de não desanimar. Muitas vezes dá vontade de chutar o balde. Mas aí, todas as vezes que aconteceu isso comigo, o meu pé doeu muito, entendeu? Entendeu muito mesmo. Então, eu já entendi que o caminho não é esse. O caminho é esse, é constituir essa família teosófica que nós temos dentro da sociedade teosófica, dentro do que ela se propõe, porque os ensinamentos teosóficos é o nosso compromisso. É o nosso compromisso de tornar numa linguagem acessível, numa linguagem em português, tá? Porque é a nossa cultura, e mostrar que é possível a gente ser feliz. Então, se eu posso reduzir a questão da paz, é que a paz é uma administração de conflitos a partir de mim, a partir da minha cidade, a partir do meu país, a partir do mundo. E também a necessidade da gente entender que nessa estrela de quinta grandeza, que é o Sol, nós somos infinitamente pequenos, mas infinitamente grandes no desejo de construir e de amar o outro, na medida das nossas possibilidades. Então, agradeço a oportunidade e acho que a gente tem tudo para trabalhar junto, minimizando, né, muitas situações onde você vê que antigamente se dizia instância egóica, hoje a gente diz instância transegóica, ou seja, nós precisamos puxar o fio terra, né, e levar essa mensagem dos ensinamentos ao mundo. Se vai ser com 1 like, com 2 likes, com 3 likes, isso não é muito importante. O importante é que a gente tenha esse compromisso e digo a vocês que o amor contamina, e eu acredito nisso. Muito obrigada pela oportunidade, tudo de bom para vocês. Namastê, minha querida irmã. Agora, nós estamos nesse momento e vamos abrir também, claro, para que as pessoas que estão aqui presentes, se alguém quiser transmitir uma mensagem, nosso irmão estava começando a falar agora, por favor, ele vai levar o microfone para você. Vamos chegar lá. Se ele quer comentar, meu querido, aí, mas por favor no microfone, porque senão as pessoas que estão lá não vão ouvir. Aspecto da paz e da guerra, eu entendo que isso é uma visão nossa humana. Perdão. Eu entendo que essa visão de guerra e paz é uma visão nossa muito pequena, mas ela é humana. A gente não tem assim noção, uma overview da visão que está por cima. Que, por exemplo, vou dar um exemplo ali quando ela falou assim, chutar o balde. Quando você não controla a raiva, se você chuta o balde responde, ele chuta você de volta, você quebra o pé, vamos dizer assim, machuca o pé, entendeu? Então, o que acontece? Quando você está reagindo num conflito, que o conflito realmente é necessário, até do processo evolutivo, porque nós, quando estado de mônada, todo mundo é tranquilo, bonitinho, certinho.
Quando você vem para cá, tem que passar por conflitos, divergências, desarmonias, desentendimentos, pontos de vista diferentes. Não é? Então, tratar esse assunto só do ponto de vista humano é uma visão assim que eu vejo muito romântica, sem ter conhecimento. Você não sabe se, por exemplo, o conflito que você está tendo com ele ali foi causado porque, em vida passada, você é um agente que fez algo de ruim para ele, ou foi, ao contrário, vítima. Então, a lei de ação e reação está agindo e, como consequência, você está tendo conflito, você está tendo a não paz ou a guerra. Então, acho que, no meu ponto de vista, a gente tem que olhar acima só do lado do aspecto humano, filosófico, né? Aqui muito terreno, olhar um pouquinho mais acima, porque para a gente ter noção, porque se você está tendo hoje um conflito, uma guerra, por exemplo, você está lá o caso do Hamas, se o Hamas está invadindo lá, está brigando lá com os israelitas, eu não sei se o israelita no passado, no tempo de Nabucodonosor, quando o Ciro, o rei da Pérsia, chegou lá, escravizou o cara que hoje que é o Hamas. Então, é um processo inverso, né? A guerra está vivendo uma resposta inversa. A gente não tem essa noção, é a lei da ação e reação que está funcionando. Era isso que eu queria comentar, assim, muito rapidamente. Isso. Então, vamos... Everaldo, por favor, meu irmão, aproxime-se. Muito boa tarde a todos. Já falei ali no início, né? Mas agora falando não enquanto o evento, mas uma palavra pessoal. Eu vou ser bastante breve aqui, né? Mas eu estava tendo a dúvida se eu pedia a palavra ou não, mas eu achei que deveria falar. De tudo que foi falado aqui, né? Eu entendo que a paz, né? O que nós estamos conversando aqui, cada um apresentando sua visão, sua própria experiência, né? Mas a rigor tudo nos leva a entender que a paz, assim como o amor e todos os sentimentos superiores que a gente consegue conceber nessa vida, na verdade é uma grande experiência, né? É uma experiência pessoal que você ou passou ou não passou por ela. E também tudo leva a crer, né? A literatura superior, ela mostra que toda experiência profunda, revigorante, superior, ela fica muito difícil de ser passada em palavras. Então, você consegue falar rudimentos daquele grande momento que você, de alguma forma, tocou, abordou. Seja a paz, seja o amor, seja a compreensão, a harmonia. Então, fica difícil você falar em palavras, né? Então, se a gente procurar o significado da paz, o alcance da paz, o poder da paz, no âmbito da palavra, no âmbito da mente, nós nunca teremos uma resposta. E ficaremos a vida inteira, daqui a vários anos, ainda comentando. Quando você consegue ter essa experiência real, profunda, verdadeira, então você passa a ser um agente transmissor, até silenciosamente falando. Então você passa a ser um agente ativo daquela experiência profunda que você passou. Necessariamente de boca calada, sem falar nada. Você é um agente genuíno da paz. Então, o que eu queria dizer é isso, é que muitas vezes, né, a nossa experiência profunda, ela vai além da palavra, ela transcende a palavra. Então, passamos a ser agentes ativos nesse mundo dessa experiência que a gente quer tanto falar, né, porque é o elemento mais comum que a gente tem, né? Mas, em determinados momentos, ele não alcança a profundidade do que ele quer transmitir. É isso, muito obrigado. Queria só dar essas palavras aqui. Muito obrigado, Ana. Então, meus irmãos, estamos nos aproximando do final. Há mais alguém aqui que gostaria de transmitir uma mensagem, que está presente? Temos aí alguns irmãos. Márcio, alguém? Bem, então tem também meus irmãos que estão via Zoom. Alguém que gostaria de transmitir uma mensagem? Temos aí presentes Regina, Suzana, Carlos, que ainda não falaram, Wilson. Alguém gostaria? Olha, eu só gostaria de dizer que eu estou muito feliz de ver vocês reunidos dentro dessa situação que nós estamos vivendo, confusa, que eu digo que é aquilo que diziam que era o apocalipse, né? Que a gente ouve falar há tanto tempo, mas parece realmente com alguma coisa que vem sendo falada há muito tempo, tendo em vista o grau, né, de confusões, de problemas no mundo inteiro. Até porque, antigamente, o mundo não era um mundo inteiro,
eram partes separadas e ninguém nem sabia o que estava acontecendo do outro lado. Eram aquelas regiões. Agora não. Agora a gente é obrigado a viver completamente, não só os nossos problemas, mas o de toda a humanidade. E a gente está vendo que a situação está mesmo complicada, tudo tem uma razão de ser, como falou o nosso irmão Paulo, né? Não sabemos qual é a verdadeira razão, por quê, o que é que temos que aprender, mas com certeza eu prefiro pensar que é uma época realmente de separação, uma época que a gente vai ter que tomar uma providência, tomar uma posição com relação a muitas coisas. É uma prova pessoal para cada um de nós, uma prova evolutiva. Então, o planeta todo está passando por esta prova. Cada um no seu grau, cada um na sua dificuldade, no seu jeito, mas a prova parece ser coletiva, com certeza. E o que a gente pode fazer? Não pode dizer, olha, para que eu quero saltar. Venham me abduzir, por favor. Isso não existe. Então, é ter serenidade, é procurar fazer o melhor que puder e procurar aprender na experiência de cada um o que a gente precisa aprender, que só nós, cada um de nós, pode dizer o que é o seu caminho e o grau de serviço que pode colocar nisso, também com relação à unidade da vida. Isso que eu queria dizer. Muito obrigada, minha E é irmã. muito bom ter amigos de Sociedade Teosófica juntos nesse trabalho. Não, tá só o orador aqui. São duas pessoas. Bom, nós estamos finalizando a nossa reunião. Eu gostaria, então, que o nosso irmão Everaldo viesse, então, fazer o encerramento. Ele fez a abertura e também vai fazer o encerramento, representando, então, a loja de sexta-feira, a loja Nirvana. Certo. Aqui, é isso mesmo? Aqui não parece. Você não precisa, tá bom. Ele está fora de foco. Tá vendo? Ah, não, tá bom. Ah, tá. Bem, irmãos, então estamos chegando ao final de mais esse encontro, com essa data festiva, essa data comemorativa, mas também uma data de muita reflexão, onde muitas coisas foram ditas, muitas coisas foram ouvidas, muitas coisas foram compartilhadas entre nós, com nossos pontos de vista, né? Mas que, fundamentalmente, né, e eu acho que esse é o nosso grande trabalho, é que tudo que de bonito foi falado aqui, tudo que de grande foi falado, que possa, na medida do possível, servir para a nossa reflexão, para o nosso trabalho interno, o nosso trabalho do dia a dia, e que possamos ir além das palavras, conforme foi dito aqui pela Regina, né? Que se transforme numa grande atitude, que possa somar a nossa atitude no mundo. E dessa forma, estaremos colaborando não só para nossas vidas pessoais, enquanto indivíduos, mas também como cidadãos do mundo e também como colaborando para o crescimento e a frutificação dessa sociedade, na qual fazemos esse festejo hoje aqui, né? Então, o nosso crescimento implica no crescimento de uma gama de coisas, como cidadãos mundiais, como membros da sociedade teosófica.
que para nos próximos acontecimentos festivos possamos ter uma visão mais depurada da vida, uma visão mais depurada de nós mesmos, em primeiro lugar, né? Para que possamos ver o mundo com mais pureza, com mais dignidade, com menos interferência de nossos erros. Bem, então, com muita alegria, chegamos ao final dessa tarde. Peço a quietude possível a cada um de nós, para a gente possa fazer o nosso encerramento. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em toda criatura, ó amor oculto que tudo abrange na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo, um com todos os outros. Terminados os nossos trabalhos, que a força, o conhecimento e as bênçãos que recebemos se espalhem pelo mundo inteiro, auxiliando-lhe a evolução. Paz a todos os seres. Muito obrigada, meus irmãos aí que estão presentes. Deixa eu fazer os agradecimentos. Boa tarde, obrigada. Obrigada a presença de vocês. Mais tarde teremos também uma celebração, né, pela Sessão Nacional desta vez. Todos estão presentes. Estejam presentes, por favor. Namastê. Namastê, meus irmãos. Até a próxima. Namastê, querido. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.